Senhoras e senhores, mais um podcast Talk Hugo, mas antes de mostrar a convidada especial de hoje, eu quero falar do Esportes da Sorte, meu amor. O Esportes da Sorte é a única casa de apostas do Brasil que paga um pule de até R$1 milhão. Você sabe o que é R$1 milhão? Você vai lá, esportesdasorte.com, faz a sua aposta, campeonatos de vários países, como Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D. Vai, meu amor, joga esportesdasorte.com, faça o seu jogo e você pode levar um pule de até R$1 milhão. E outra coisa, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Faz o seguinte, você tá vendo esse QR Code aí na sua tela? Esse QR Code você vai pegar o seu celular, vai apontar para o nosso QR Code e vai fazer a sua inscrição no Talk Hugo. E não te esquece também de acionar o sininho lá de notificação. Tá aí o nosso QR Code, pega o teu celular, já entra direto no Talk Hugo e você se inscreve. Legal? E um abraço pessoal do Esportes da Sorte. Eu estive lá sábado passado no Geraldão, numa luta do MMA. Foi maravilhosa. Teve Brasil e Argentina e o Brasil deu porrada na Argentina. Olha, porrada na Argentina no Geraldão. Um patrocínio do Esportes da Sorte e também da Universidade Universo. Beatriz Gibson. Delegada Beatriz Gibson, eu não vou dizer o tempo que eu te conheço pra gente não dar... Fique à vontade. Não, né? Pode dizer? Pode, claro. Ó, eu entrei na Globo em outubro de 1983. Sim. Você já estava na polícia? Eu entrei na polícia em... Chega mais pertinho, Eu entrei na polícia em 85, em 1900... Aliás, boa tarde, né? A todos. Vamos lá. Agradecer a você, a me receber aqui e também lhe parabenizar pelo espaço que você dá às mulheres. Também, né? Muito Nossa! espaço que você dá a gente, isso é muito Ó, bom. o que eu já entrevistei aqui, entrevistei Marília Reis, Assisti. Priscila Krause, Sim. que eu acho uma maravilhosa política também, Com além da certeza. Marília. Patrícia Domingos, já entrevistei a comissária Patrícia Ferreira, não é isso, André? Patrícia Ferreira e várias mulheres. Mas antes de falar da polícia, peraí, eu quero ver você mulher. Certo. Peraí, a gente vai entrar na política logo. Peraí, nós temos 2 candidatas mulheres este ano. Eu estou tão feliz, Beatriz. Nós temos a Marília Reis e nós temos a Raquel Lira, Exato. a ex-pre... Você como mulher, fala aí, não é bom isso? Muito. Chega. Muito É. bom, é um orgulho muito grande. Nós lutamos muito por isso. Para você ter uma ideia de quando eu entrei na polícia, a turma eram de 100 delegados, dos quais só 10 eram mulheres. Como é que é? De Pois 100, isso em era 80... uma turma de 100. Caraca. Isso em 88. Nós éramos uma turma de 100 delegados, dos quais apenas 10 eram mulheres. E dessas 10 mulheres, 2 tinham vindo fazer o curso aqui, eram de João Pessoa. João Pessoa nem aceitava, nem tinha curso de formação que pudesse receber mulheres. E elas vieram fazer o curso aqui, né? E fizeram o curso. E, por final, quando terminou, eu acho que só éramos 4 que realmente fomos para ativa, né? Mas você fala de delegada, né? Delegadas. Mas já existia perita, já Existia tinha papiloscopista, né? que era datiloscopista, hoje É. é papiloscopista. Isso. Já existia auxiliar, já Mas existia delegada não... Mas delegada Ah, mesmo sim. era muito raro. Eram turmas assim que tinham uma colega, 2 Sei. colegas. Essa minha foi assim... uma turma grande, nós éramos, haviam 10 mulheres na turma. E dessas 10 mulheres da turma, eu acredito que 4 ou 5 realmente exerceram a função. E delas ainda estão, das 10, né? E hoje só estamos na ativa 2. Eu, não é? Daquela época. Daquela época. Você quem Eu mais? E acredito que Nalva Regina. Caramba, As delegada. demais se aposentaram, né? E aí, eu me apaixonei, né? Pela sei profissão. eu entrei muito nova, né? Para você ter uma ideia, eu, na época, fui a delegada de Polícia Civil mais nova. Eu entrei Que na massa. polícia
Eu fiz 22 anos em fevereiro. E em abril, eu fiz 22 anos em fevereiro. E em dezembro, eu já fui nomeada delegada. Quer dizer, eu fiz um curso de curso profissionalizando delegado de polícia com 22 anos. Que isso? Porque eu terminei muito cedo a faculdade, né? Direito? Direito na Federal, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Caramba, Beatriz. Aí termino a faculdade, né? Terminei muito rápido a faculdade. Aí foi quando teve justamente um concurso que era para datiloscopista policial. Né? Caramba. E eu fiz escondido do meu pai, porque meu pai, nossa... Não, peraí. Vamos falar da família. Porque é o seguinte, tem uma história... Para você ser policial, tem uma história de tio, de pai... Conta um pouco da história da família Gibson na polícia. A família Gibson na polícia, né? Primeiramente, quem entrou foi meu tio, Bartolomeu Gibson. Ele entrou como delegado de polícia. Depois ele foi promotor de justiça e chegou a ascender ao cargo de procurador de justiça, mas sempre amando polícia. Certo? E depois meu pai, era simplesmente apaixonado, né? Entrou na antiga Secretaria de Segurança Pública como assessor jurídico. SSP. E fez parte da primeira turma de delegados de carreira, que foi em 1974. É uma foto linda. Mas meu pai, ele não defendia a mulher na polícia. Ele não defendia a mulher na polícia, isso dá um corte maravilhoso pro podcast. Mas ele mudou totalmente a ideia dele. Não, mas peraí, isso a gente tá falando da década de 70, né? Peraí, calma aí. Sim. Ele achava que a mulher era muito frágil, ele achava que a mulher não iria se adaptar. E aí ele obviamente, começaram a chegar as colegas, né, para trabalhar com ele, Lurdinha, que hoje é aposentada, tudo. Então, ele começou a valorizar a dedicação, a inteligência, né? E, sobretudo, que eu acho que nós temos demais a sensibilidade, o tirocínio, porque polícia, acima de tudo, Hugo, sentimentalismo. E a mulher, ela consegue, muitas vezes, alcançar uma situação muito difícil simplesmente pela sensibilidade dela de mãe, de filha. Pois é. Então, meu pai passou a realmente, deu a mão à palmatória, estou errado, né? Mas tem que entender a geração do teu pai. Sim, porque no cinema americano, no cinema nacional, você nunca tinha mulher policial. Era o 007, era o James Bond, sempre. Era quem mais? O detetive no seu... Nunca... Agora, depois veio... Aí foi uma surpresa, né, para ele, quando eu passei no concurso, né? Porque eu não disse a ele que tinha feito o concurso. E aí cheguei, tinha passado no concurso, né? E ele ficava muito preocupado quando eu ia para os plantões. Ele ia me levar, tudo. Mas eu já vivenciava a polícia, porque meu pai era muito operacional. E ele trazia os inquéritos para casa, e eu pegava aqueles inquéritos para ler, eu ficava encantada, principalmente pelos de homicídio. Mas, Beatriz, né? quando teu pai chegava na tua casa que tu via a pistola, tu ficava encantada. Era mesmo? Muito encantada. Dava vontade de... Inclusive, ele chegou eu me encantei também com... na formação, né? Eles têm curso de defesa pessoal, tudo, né? E eu me encantava. E aí a gente ia para Itamaracá e eu aperreava tanto ele, que ele me levava para atirar, né? Então, quando eu entrei na academia de polícia, eu já atirava de revólver, de pistola, de 12. E na época do teu pai, qual era o armamento? Era .40 já? Ou ele era, Não. Era 38? Era, a gente tinha o 32. Não, a polícia usava. Não, a polícia. Usava usava o 38. Depois foi que a gente ia 12 também, né? Para certas operações, né? Eu atirei muito de 12. Tu atirou? Muito de 12. E aí, ela fala rindo, acho a fazer o curso... Eu atirei muito de 12. Pô, foi maravilhoso. Quando eu comecei a fazer o curso, né? Um dos professores disse assim...
Preste atenção a ela, como ela tira com tranquilidade, como ela acerta o alvo, tudo. Mas era porque eu já vinha meu pai com aquela tranquilidade. Primeiro porque aquela arma, né? Aquilo, não é, ele dizia que era um anjo da guarda dele. Ele dizia, minha filha, esse é seu anjo da guarda. Inclusive, eu hoje... Mas não, porque a gente tem filhos, pegam o carro, tudo. Mas eu sempre tive o hábito de ter uma arma dentro do carro, uma arma na minha gaveta e uma arma na sala de casa. Então, eu sempre tive esse hábito. Porque meu pai me criou mostrando que a arma era um amigo. Entendeu? Sei. Que eu não podia deixar sem. Eu não podia andar sem. E toda delegada que eu já entrevistei, no meu tempo, toda delegada dá um nome para pistola, para arma. Tu tem um nome da tua pistola? Não, Tu não tem não, né? Nome, mas paizinho dizia que ele às vezes saía e fazia assim, esqueci meu anjo da guarda. Ou então ele perguntava, cadê seu anjo da guarda? Que era a tua arma. Era a arma que dele, loucura, que era o anjo da velho. guarda. Então, inclusive, recentemente eu tive com um juiz que estudou comigo, formou-se comigo, Laete Jatobá. E Laete foi me fazer uma entrega de uma arma, e aí na audiência ele parou e disse, gente, olha, eu chamo Beatriz de Beatriz porque nós somos amigos há muitos anos, mas também porque eu fiz curso de datiloscopista com ela, e ainda hoje eu sou impressionada a forma como ela tirava. A tranquilidade, podia o mundo estar se acabando, mas Beatriz ia lá, pegava a arma e deixava todo mundo de cabeça baixa. Porque eu tive essa habitualidade, eu vivi isso, eu convivi isso. Lá em casa nós éramos o quê? 10 anos de diferença de mim para minhas irmãs. Sei. Eu sempre fui muito colada no meu pai. Então, para você ter uma ideia, eu estudava no Nóbrega e largava cedo, a gente morava em Olinda e eu passei muitas tardes no DOPS. Entendeu? Então, eu com 15, 16 anos, eu tinha uma visão de polícia, de criminalidade muito madura. Entende? Então, para mim, não foi estranho como para as minhas colegas. Sei. Ir no local de crime, entrar em certas comunidades. Muitas vezes, né, porque a pessoa ela vem preparada para você, para dizer o que ela quer que você acredite, não é? E eu sempre fui muito assim, de não acreditar logo naquilo, Não sei. não é? Depois, com o tempo, meu pai era muito operacional e eu já delegada, e ele ia para as operações e pedia para eu fazer os relatórios, né? Porque ele não tinha paciência de escrever, ele tinha paciência de agir, né? E assim, né? Que história. Eu sou apaixonada por polícia, sinto muita falta de polícia, eu não sei o que eu poderia fazer. Eu cheguei a fazer concurso para promotor de justiça, eu cheguei até a última fase e disse, não é isso que eu quero, não. Tu gosta da ação, né? E eu vou te explicar por quê. Porque, Hugo, se você sair daqui hoje, você pode chegar num lugar zerejo, onde você não encontra nada. Você não encontra o Estado. O Estado não chegou ali. Mas você vai encontrar uma representação da polícia. Seja aquele soldado, seja aquele policial civil que está naquele posto policial, entendeu? Então, eu acho que a polícia é o Estado mais próximo do povo, entende? E eu fico muito triste quando eu ouço uma pessoa dizer, eu só fui na delegacia até hoje para tirar uma carteira de identidade. Nossa, delegacia devia ser um lugar como você vai a um posto de saúde, como você vai... qualquer órgão público, certo? Sei. Porque eu acho que a gente peca por isso, certo? Aquela questão da delegacia ser aquela situação, aquele órgão, cuidado, vou na delegacia. Fulano foi na delegacia, houve alguma coisa? Não, fulano pode estar ali para conversar, para te dar uma informação, para te ajudar, porque ele gosta do teu trabalho e ele quer te ajudar. Então, eu nunca deixei de receber ninguém em delegacia nenhuma. Certo? Como também nunca deixei de acompanhar a minha equipe. Por isso que quando o trabalho não estava certo, eu sabia, porque eu sabia, e eu via de perto. Tu é fã de investigação, né? Gosto. Adoro. Sou uma ticaquinha, né? Eu sei disso. Mas, Beatriz, eu tô falando o seguinte, você com 23 anos, qual foi a tua primeira delegacia, tu lembra? Lembro, claro. Com 23 anos, não foi isso? Sim. Cara, tu chega lá. Porque a gente foi nomeado em dezembro, né? Eu tinha 22 anos. Aí, em fevereiro, eu fiz 23. Eu ainda cheguei a passar uns 15 dias. Foi plantão de prazeres,
Não, mas certo? o que eu queria saber é o seguinte, Como como foi? chega, 23 anos de Nossa, idade, toda, né, novinha, aí pega aqueles comissários antigos, Antigos, olhando pra tu. nossa, assim, muito que difícil, que sabe? essa mulher quer fazer? Que isso? É. Uma criança. Você não sabe. Rapaz, sentiste isso? Aí era o seguinte, né? Eu dava plantão em Prazeres e era muito interessante, porque a gente dava plantão em Prazeres na época tinha muito homicídio de caminhoneiro. Muito homicídio ali em Prazeres, no mercado de Prazeres. Era uma Roubo de carga era? Não, havia homicídios por conta realmente de desavenças, disputa por local de descarrego de carga, tudo, né? Sim. A gente está falando em 88, em 1988. Sim, isso. E aí nós éramos apenas 5 delegadas e nós fomos distribuídas nos plantões. Eu fui para o plantão de Prazeres, chegou lá, eu encontrei um colega muito bom, né? Ele já está aposentado, o Emanuel. E Emanuel dizia assim para mim, não, tinha uma ocorrência. Aí Emanuel dizia para mim, não, amiguinha, você fica aqui sentadinha, eu vou e volto logo. Eu dizia, não, porque agora, enquanto eu estou novinha, todo mundo acha certo eu ficar aqui. Mas depois, quando você não estiver aqui... Quem vai? Quem vai? Eu vou ter que ir. E aí eu vou. Aí eu ia. E aí eu vou te dizer uma coisa, sem vergonha nenhuma. Eu não dormia na véspera do plantão, preocupada com o plantão, no dia do plantão, porque eu ia para os homicídios e tinha homicídios que eu voltava, eu ia direto para o banheiro vomitar, e os agentes riam muito disso, achavam muito engraçado. Doutora, o plantão passado a senhora vomitou mais do que esse. É porque... Era tudo novo para mim, eu nunca tinha visto morto. É porque tu chega no local do crime... Antes do IML, do perito, é a delegada que vai dar uma olhada. Quantos tiros aqui? É mais ou menos isso? Isso. E no dia posterior ao plantão, eu não dormia assustada. Com os homicídios que eu tinha visto, entendeu? Então, eu não tenho vergonha. Quantas vezes eu era conhecida no IML, porque... eu ficava olhando eles fazerem a perícia, mas eu não entendia quando eu começava a fazer o inquérito. Eu ia lá dentro do IML para eles me mostrarem como fazia. E isso era agradável? Não era. Me sentia mal, mas eu tinha uma consciência muito grande de que eu estava numa profissão que eu tinha que ser muito boa, que minha hora de aprender era aquela. Que se daqui a 5 anos houvesse um homicídio e eu fosse, ninguém ia achar bonitinho Beatriz não saber fazer aquele local de crime nem estudar aquele homicídio. E te chocava mais quando era criança, adolescente? Muito. 2 coisas que sempre me chocaram muito foi que hoje a gente tem já uma nominação que é o feminicídio, a criança, e vou te explicar por quê, e o estupro. Beatriz, sem querer te cortar, já te cortando. Eu quando trabalhava no Balanço Geral, mexi muito com polícia, você sabe disso, claro. Né? Tive muita aproximação com... Aí, quando a gente vai fazer um homicídio de uma criança, 16, 17 anos, escrivada de bala, etc e tal, que estava envolvida em algum tipo de crime, aí as pessoas já foi tarde, essa miséria, já está já tá no inferno. Cara, e eu não falava nunca isso, porque eu aprendi, não sei se você vai concordar comigo, que atrás daquele corpo tem uma história. Vê quem é o pai dessa criança, a mãe, conhece a história. E eu nunca disse sobre criança, já foi tarde, já devia ter morrido. Cara, quando a gente vê a história dessa criança, mãe na colônia penal Bom Pastor, o pai é acusado de... Não é isso? Exato. Mas aí é quando eu te digo que a polícia, minha polícia, que eu adoro, que eu respeito... é imediatista, entendeu? Infelizmente, somos imediatistas e conversamos muito pouco, falamos muito pouco, né? Porque quando você vê assim, isso aí sempre passou pela minha cabeça, eu passei 8 anos em capturas, 8 anos em capturas. Caraca. E o preso, e eu sempre achei assim, por pior que fosse o que o preso tenha feito, certo? Eu tenho uma expressão, vou usar, é meio assim, mas eu costumava usar... demais na delegacia com os meninos, certo? Eu não sou porteiro do inferno.
Eu não sou porteiro do juro. inferno. A gente não está na época da barbárie. Eu estou aqui para simplesmente apurar o que ocorreu, certo? E fazer a justiça até onde eu posso, que é encaminhar esse homem para o presídio, certo? Preso meu, inclusive preso meu na capturas, preso meu em qualquer lugar, não passava fome. Se a família fosse levar, ótimo. Se a família não fosse, dava um jeito, tudo. Mas, doutora, não sei o quê. Mas eu sempre agi com humanidade. E é por isso que os presos, inclusive quando eu estava em capturas, tinham presos e que, quando eu estava sendo ameaçada, mandava me avisar que eu estava sendo ameaçada e que era fulano e que era ciclano. Então, eu sempre recebi muita informação de dentro do presídio. Foi por isso que eu pedi para sair da capturas. Porque eu já estava, assim, muito exposta, não é? Muito exposta. E eu sentia que chegou o momento de eu sair. Mas eu sempre tratei muito bem os presos que estavam sob minha custódia, porque eu sou o Estado responsável por aquela pessoa. O que as pessoas não sabem, pouca gente sabe, que os presos, antigamente, eles ficavam presos na delegacia até... Hoje não acontece mais. Há um bom tempo, Pernambuco, graças a Deus, não tem mais essa prática. Não tem, mas era isso. O preso ficava na delegacia. Ficava. E quantas vezes a gente teve... não, a audiência de custódia vai falar sobre isso daqui a pouco. Peraí que... Novinho. Isso, a audiência de custódia é nova, agora isso aqui é novo. Civilização. Mas já que ele falou, deixa eu... Eu adoro o podcast por isso. E a audiência de custódia? A audiência de custódia, né? Olha, o semblante dela mudou, viu, André? Olha como o semblante dela mudou. A audiência de custódia é uma faca de dois gumes, certo? Eu entendo, certo, que temos policiais, sejam eles civis, sejam militares, eles federais, qualquer coisa. Federais, que muitas vezes na ânsia de chegar ao resultado final, de dar uma satisfação à sociedade, eles muitas vezes, eles tendenciam, certo? E eles vão... Como era que a gente fazia antigamente? A gente autuava em flagrante, certo? E a gente mandava para o presídio. E era aquilo. Muitas vezes... E ponto final. Quando aquele homem fosse ter a primeira audiência, já fazia 1 ano, certo? Certo. Aí você chega com a audiência de custódia, em que você faz essa prisão, mas ele vai passar por um magistrado que vai analisar friamente, sem emoção. Sem a emoção daquela pessoa que investigou, que trabalhou de madrugada, que correu atrás. E talvez ele vá analisar de uma forma muito mais justa, fria, coerente. Entendeu? Peraí, Beatriz. Mas... A controvérsia. E o teu emocional que tu passou Sim. 1 mês investigando, Exato. 1 mês dizendo, esse Exato. cara, todas as Exato. provas. Aí o juiz, não é assim. Porque ele não vivenciou o que a gente vivenciou. Pois é, mas... Entendeu? Aí o que é que acontece? Aí você vai... Lá vai a audiência de custódia para aquele juiz e que ele vai... Quando você olha, você vê assim... Nossa, esse homem está solto. E eu sou a exposta. Certo? É isso. Eu acho que a gente tinha que encontrar um meio termo. Tinha que estudar um meio termo para isso. Eu acho que os delegados deveriam ter mais credibilidade e eu acho que os magistrados deveriam participar mais, ter o direito a participar mais, a vontade de participar mais. Eu tive um caso que eu fui em Jardim de São Paulo. Essa moça, ela estava dentro de um ônibus e ela começou a ser serviciada dentro desse ônibus e ela passou mal. O motorista parou, certo? Quando o motorista para, o homem, ele começa ainda a agredir ela com palavras horríveis e todas as mulheres, certo? Ela vai para o IML porque realmente o ônibus passou por um lugar esmo, ele ameaçou ela ele realmente... ela precisou ser levada ao IML, essa moça vai ao IML, mostra que ela foi sepsiada, certo? E na audiência de custódia, esse homem é solto. Ele era para ficar preso só pelo que ele disse. Entendeu? Aí depois os motoristas foram lá. O motorista e o cobrador foi conversar comigo.
Tá vendo, doutora, se a gente tivesse feito o que a gente queria fazer, Lixado. próxima vez a gente não chama mais. Não a chama. polícia. Eu disse, não, meu amigo, não é assim não, tem polícia. Fala aí, André. Formas e formas. Fala aí, pode falar aí no E quando você microfone. pega com... É. Você tá com arma, você é ex-presidiário. Mas você tá com arma, você tá com droga, você tá com a moto roubada. Como é que um homem desse pode ser liberado? Ele tá com isso pra quê? Pra ir pra igreja? Não tem... Então tem casos aberrantes. Fala, André. Mas isso é um caso do juiz ou é o código, Penal? o código penal que é atrasado demais? Não, olha, veja, o juiz, ele tem... dentre as prerrogativas do juiz está o livre-arbítrio dele, não é? Ele vai analisar aquele flagrante. Então, há uma série de perguntas que ele vai complementando. O flagrante está completo? Está. O flagrante teve testemunhas? Teve. E qual a decisão da autoridade? Nesse caso, a autoridade decidiu que esse rapaz ele era primário, certo? Que houve um clamor público dentro do ônibus e que ele poderia ser liberado e responder em liberdade. É uma decisão do juiz. Certo? Mesmo com o laudo psicológico da moça, certo? Como a gente pega também casos... Pronto, um caso que eu vou contar, vocês não vão me acreditar. Eu tive um assalto em Jardim São Paulo, que esse assalto... Eu tenho até as fotos no celular. Esse assalto ele foi a uma empresa distribuidora de medicamentos, certo? E eram 2 encapuzados e eles entram muito agressivamente, certo? Mas nas imagens dá para ver que um deles tem aquela doença de pele. Vitiligo. Vitiligo, né? Aí você vê, né? Ele não conseguiu esconder aquilo. E a gente começa a trabalhar em cima daquilo, e a gente chega a uma pessoa e diz, não pode ter... Será que foi fulano? Porque fulano foi preso a semana passada, tudo, e a gente vai no plantão atrás desse processo de fulano, e a gente vê que esse fulano, ele tinha, na outra semana, sido detido pela PM, levado para o plantão e para a audiência de custódia, porque ele tinha sido encontrado com uma moto roubada e com entorpecentes, certo? E ele, mesmo já tendo passado pelo sistema prisional, ele foi liberado na audiência de custódia. Puta. E aí eu pego isso e vejo que nada mais ele foi liberado da audiência de custódia. Na mesma semana, ele invade de uma forma muito agressiva, inclusive empurrando uma senhora que está grávida, e faz esse assalto nessa distribuidora e leva uma quantia grande de dinheiro. Não havia como, porque quando eu prendi, eu tirei a foto dele e a imagem do assalto. Era a mesma pessoa. Anexou não tudo. havia como não ser, certo? E aí ele acusava o irmão dizia assim, não, doutora, ele, semana passada... Eu não podia estar com ele, porque ele estava lá, ali onde era a Coab, no plantão, né? Sendo autuado porque estava com a moto roubada, e eu estava com a minha mãe tentando tirar ele de lá. Então, você veja que coincidência. Porque no momento em que o juiz, ele dá a audiência de... Ele libera na audiência. Ele está convicto que é um jovem e que ele está dando a oportunidade dele se regenerar. Mas aí veja o que acontece. Então, são casos e casos que devem ser muito bem estudados, muito bem analisados. Qual era a intenção disso? A intenção disso era tirar essa sobrecarga dos presídios, não é? Concordo, os presídios são sobrecarregados. Mas a gente não pode consertar um erro cometendo outros erros, entende? Sei. Essa é minha opinião, né? Agora, deixa eu falar. Eu queria falar contigo sobre um crime que aconteceu lá em Petrolina, da pequena Beatriz. Você participou desse? Não, né? Não participei, né? não. Aí prenderam, teve um cara, um suspeito, Sim. né? Porque é isso que a gente fica, o telespectador, vê só, Beatriz, que doideira. Quando a gente, o suspeito foi preso, aí o cara liga pra televisão. Hugo, como é que tu diz que o cara é suspeito? Eu disse, rapaz, até que prove ao contrário, até ele ser julgado, ele é suspeito, não é isso, Beatriz? Claro. Depois de, quando ele vira réu, ele é acusado. Né? Quando ele vai... Ele é suspeito. É suspeito.
imputado quando ele começa a responder o inquérito. Mais pertinho. Sim. Ele é suspeito. Imputado. Ele é imputado quando é imputado um crime a ele em polícia. Olha a certo? burocracia aí. Vai vendo aí, viu? Ele é indiciado quando o delegado de polícia indicia ele, mas acusado ele só é pela justiça. Acusado quando ele está sendo julgado, não é isso? Sim. Depois que ele é condenado, aí ele já é o, claro, ele tá sendo o acusado. assassino. Quando o Pronto. Ministério Público denuncia e o juiz acata, ele ali vai passar, ele foi denunciado pelo Ministério Público. Então ele está acusado de um crime. O telespectador fica doido quando a gente fala suspeito. Antes disso, ele é suspeito. Ele é investigado, Nossa. ele é imputado, ele é indiciado. Ele tem uma série de nomenclaturas até chegar o cara, até chegar o... Mas eu ia falar do caso Beatriz. Eu não sei se tu tem já uma opinião formada sobre esse crime. Não sei se você acompanhou também. Acompanhou, Beatriz? Acompanhei, claro. O caso da Beatriz, que loucura. Muito triste, né? Tudo aquilo. Eu vejo ali, vejo assim, observo, né? Até pela comoção, né? De você ter uma criança com aquilo. Eu não consigo não ver. Eu não consigo não ver. Eu não estudei o caso, eu sei. Mas eu não consigo ver como era no ambiente. O fato ocorreu num ambiente. Num ginásio. Havia realmente toda uma comoção. E a perícia trabalhou muito bem, tudo, mas talvez acontece muito, né? Por conta da comoção, por conta, às vezes, até da própria imprensa querendo saber informações, e o imediatismo que eu te disse, que a sociedade cobra muito da polícia. Eu digo, às vezes, deixa a polícia trabalhar, minha gente. Pronto, então vamos um caso recente agora, vamos deixar Beatriz. A polícia trabalhar. O caso recente agora foi do Dom Felipe e Sim. do Bruno. Cara, os caras sumiram aí a população já que não, queremos elucidação. Calma, gente. Tá, aí chegou uma semana depois os 3 suspeitos presos, cara. Mas acontece muito isso. É o imediatismo, né? É o imediatismo e a gente é muito, muito mesmo pressionado. A gente é pressionado pelos nossos superiores. Pela imprensa. A gente é pressionado por Meta. Pela imprensa. A gente é pressionado pela imprensa. Porque a imprensa está sendo pressionada pela sociedade. Também. Entendeu? Todo mundo quer seu furo. Né? É isso mesmo. E eu acho que aí houve toda uma pressa, né? Eu não sei como se desenrolou a primeira perícia, né, que foi feita. Acharam um barco, né? Vocês acharam um barco já com sacos de areia. Já acharam o barco. Tá falando do caso do Beatriz, né? Já voltamos com a Beatriz. Eu não sei que foram feitas várias perícias, tudo, né? Mas eu não consigo, cidadã, eu não consigo ver um raciocínio lógico na elucidação desse crime. Entendeu? O cara diz que não foi ele. Aí depois ele diz que não fui eu. Então. E eu acho assim, no universo daquele. Aí você vai você viu que havia. Aquilo era uma criança, ela não tinha nem. A gente não houve nem crime sexual ali. Entendeu? Sei. Então, qual a motivação? Entende? Se você falaram podia ser um maníaco sexual que pegou um pedófilo que pegou aquela criança e aquela criança foi abusada sexualmente, mas não houve crime sexual. Nada. Foi não houve crime sexual. Facada direto. Ali foi um crime, pela visão de qualquer policial que você pergunte, tipicamente de vingança. Agora, vingança de quê? De quê? Por quê? E por quê? Certo? Cara, oi, fala aí, que aqui tudo pode ir. Vai, abre o microfone. Aí, vai ficar bonitinho. Eu quero fazer uma pergunta à senhora, dona Beatriz. Por não. É o seguinte, a gente citou aí vários exemplos aí de crime de homicídios da mina de Petrolina, do Dom Philips e do Bruno, lá na Amazônia. Aí você falou assim da questão da velocidade de prender logo os homicídios, né? Os criminosos, os suspeitos. Os suspeitos, né? Agora, assim, há uma por trás desses crimes, deixa eu ver como é que eu posso dizer. Vai pensando aí. Vamos lá. Tem que ter um crime muito bárbaro
para que a polícia resolva o caso. Eis a minha pergunta. Quando é um crime de um povo, de uma baixa renda, esse caso não é desvendado. Veja o exemplo da garota aqui que morreu por bala perdida aqui em Porto de Galinha. Tem crimes e outros aí que acontecem dentro da periferia do Grande Recife e não são solucionados. São parentes. Tu quer falar de crimes de grandes repercussões? Que no instante se resolve. Que a polícia tem que dar. Como você falou aí, a imprensa cobra muito da polícia, do órgão competente, seja lá de qual for o estado, para resolver logo o caso. Para divulgar na imprensa o acusado, que seja lá do crime. Crimes em comunidades pobres, etc. Que não são... A gente tem realmente um grande número de homicídios sem solução, sem resolução. Sei. Né? Quando eu digo sem resolução, são crimes que são encaminhados à justiça com autoria indeterminada. Não é? Concordo, mas observo também uma coisa. Se vocês parem para observar, muitas vezes, eu via muito isso em delegacia, eu dizia muito, eu tenho 2 homicídios, certo? Um homicídio, a família está extremamente interessada. A família procura a imprensa, porque ela sabe que a voz dela é a imprensa. O povo menos favorecido sabe que a voz deles é a imprensa. E procura a imprensa, e está ali para ajudar, está ali para colaborar, e aquilo ali se desenrola, certo? Eu acho difícil um delegado não se interessar por um fato desse. Mas você tem muito aqui em Pernambuco. Você já tem, hoje você tem demais. Você acredita que você tem crimes que a própria família... Não, doutora, eu não sei de nada, ninguém sabe de nada, não sei o quê. Hoje você tem muito isso. Sabe por quê? Porque o tráfico tomou proporções alarmantes. Hoje, se você tem um crime, certo? Que você não tenha por onde chegar, sabe para onde você deve ir? O primeiro lugar que você deve ir para dentro do presídio. Vai lá dentro do presídio, porque lá dentro do presídio só não pega o teu celular, nem o meu se eu entrar. Mas lá pega o celular de todo mundo. É impressionante. Então, é uma troca de informações fora do comum. Então, hoje, antes, a gente o quê? A gente ia para a rua, a gente fazia campana, a gente podia chegar na casa, a senhora é a mãe, a senhora vai me acompanhar. Você não pode mais fazer isso. Você não pode. Segundo o STF, não pode. Você não pode, entendeu? Você tem que ficar, a gente também tem que ver a situação da polícia. A gente tem que ficar à mercê da boa vontade da família, muitas vezes. E se você observar, pronto, vamos citar o caso daquele menino, Miguel, né? Se aquela mãe tivesse se deitado embaixo de um edredom e tivesse ficado chorando a morte do filho e não tivesse ido para a rua, mostrado a cara, feito passeata, talvez a gente não tivesse o desfecho que a gente teve. Então, o que eu quero falar, gente, está na Constituição. Segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Boa. Entendeu? Gostei. É de todos. É isso. Eu tenho... Não, houve um parente meu, aconteceu isso? Não, eu tenho que ir. Eu tenho que dizer, olha, eu sei isso, pode ser pouco. Mas o que é que o senhor precisa? O que é que a senhora precisa? Eu vou procurar saber. Não, muitas vezes a gente pede. Me traga o celular dele. A mãe não quer entregar o celular do filho. Olha, seu filho já está morto. Se ele traficava ou não. Eu tive casos recentes. Não quero manchar a imagem do meu filho. Não vou entregar o celular. Pronto. Cara. Aí você tem que solicitar à justiça uma ordem para prender aquele celular. Então, é muito difícil. Está muito difícil trabalhar. Você não pode nem fazer a condução coercitiva, né? Você sabe que agora a gente não pode nem fazer isso. Não, tá doido. Né? A gente tem que ficar no aguardo, muitas vezes, da boa vontade da família. Então, eu observo que esses casos de repercussão, eles são muito isso também. Vontade, pressão do povo, porque quando o povo pressiona, o povo tem força, o povo tem muito mais força do que imagina. Então, essa pressão, certo, movimenta o ciclo de investigação. Beatriz, no começo logo do nosso episódio de hoje aqui, eu falei sobre a Marília Reis, falei sobre Raquel Lira. Elas vão entrar, pode beber aguinha, vão entrar disputando, né, o governo do Estado.
E nós temos várias delegadas também que são pré-candidatas a deputada federal, deputada estadual, já tivemos candidatos a vereadores, etc e tal. Que bichinho é esse que está mordendo o pessoal da polícia para entrar na política? Você, como uma delegada, que a gente sabe do teu potencial, do teu trabalho feito com as comunidades. Obrigada. Que bichinho é esse que te mordeu da política para tu ser pré-candidata a deputada estadual? Você ajuda mais como, na tua cabeça, tu pode ajudar mais como uma deputada ou como uma delegada? Que pergunta Eita, boa. foi fundo. Anota essa aí, que essa pergunta vai para os anais da história. Sabatina. Pois bem, mas eu vou te responder. Vamos lá, tem tempo. Em respeito aos anos que nós nos conhecemos, você me conheceu dando plantão dentro de um quartel em Olinda. Eu e Rubens Salles, sem a menor condição, que a polícia fechou toda e era assim, um soldado que era o escrivão e Rubens dirigia a viatura e eu carregava o preso. Enfim, vamos lá. Então, veja bem, são 37 anos de polícia, certo? Eu sempre tive na atividade fim, poucas vezes passei pela atividade meio e não me adaptei. E eu vou lhe dizer a você, muitas vezes eu fui convidada, muitas vezes. Porque eu sempre gostei de comunidade, sempre gostei de ouvir, sempre gostei desse trabalho. Mas eu sempre disse não, eu nem pensava, eu dizia não, certo? E aí, com o passar do tempo, principalmente depois que eu saí da Delegacia da Mulher, que eu passei pela DPCA, eu comecei a observar que havia coisas que, por mais que eu me esforçasse como delegada de polícia, eu não ia conseguir fazer, eu não ia atingir meu objetivo. Porque, veja, a mulher foi vítima de violência, ela foi espancada, aí você consegue uma medida protetiva, aí você consegue colocar aquele homem no presídio, certo? E depois, como fica aquela mulher? Se aquela mulher dependia financeiramente daquele homem, o Estado parou aí, porque o Estado parou aí, certo? Porque essa mulher, ela tem filhos, ela precisa sustentar, ela não quer uma pensão alimentícia desse homem, ela quer trabalhar, sustentar seus filhos. E eu tive uma experiência interessante, porque eu prendia aquele homem, colocava aquele homem no presídio, e no próprio procedimento a gente já pedia à juíza ou juiz que decretasse a pensão alimentícia. E eu estava na captura e aquela mulher chegava. Eu disse, eu nem conheço. Ela disse, graças a Deus, eu encontrei a senhora de novo. Olha, doutora, realmente, ele foi preso, foi solto, mas a pensão alimentícia que a juíza decretou para ele pagar, doutora, ele não paga. E aí eu estou vendo a hora de aceitar ele de novo dentro de casa, porque eu não tenho como sustentar meus filhos. Aí eu te pergunto, cadê a rede social? Cadê aquela rede para amparar aquela mulher, amparar aquela mulher que é vítima de violência doméstica, que a gente vendo a família como célula da sociedade, aquela família que muitas vezes se desagrega ali, porque o filho se revolta, o filho entra na droga, tudo. Cara. Aquela família... é muito simples mandar prender aquele homem e conseguir uma medida protetiva. Mas não é isso que eu penso. Eu penso o que eu podia fazer por essa mulher. Eu vi aquela mulher indo embora, eu disse, meu Deus, o que é que eu podia fazer por essa mulher? E aí eu comecei a criar projetos, entende? Hoje você tem, bem mais moderno, a questão da mãe solo, certo? Que é aquela mãe que sozinha cria os filhos. Então, por quê? O Estado, ele gasta tanto, porque o Estado gasta com propaganda, vá para a Delegacia da Mulher, enfim, a delegada está lá. Mas a delegada só pode fazer até aí. Aí eu penso. E recentemente, parece que foi uma transmissão de pensamento meu, né? Saiu agora, dia 16 de junho. É uma coisa, algo que eu pensava muito, mas eu penso numa estrutura maior. Veja bem, se você tem aquela mulher que foi vítima de violência doméstica, que ela precisa trabalhar para sustentar seus filhos. Aí você tem tantas empresas,
certo? Que poderiam contratar aquela mulher em troca de um benefício para o Estado, certo? Essa empresa estaria ajudando o Estado, né? E aí eu soube que agora, dia 16, inclusive, foi uma proposta da deputada federal Marília Reis, Sei. e que já entrou em vigor, em que as empresas que servem à Câmara Federal, 2% dos cargos vão ser destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica ou em situação de violência doméstica. Eu achei isso uma maravilha. Quer dizer, peraí, pô, que notícia maravilhosa, peraí. Não é? Quantos? 2%? 2% Dessas empresas das vagas. Não, elas não seriam funcionárias da Câmara, não, porque elas essas são empresas terceirizadas, são né? terceirizadas. Ah, sim. Não é o excelente? entendi. É maravilhoso isso. Porra, que Não maravilha. é? E era um pensamento meu, que eu, inclusive, já tinha falado outras vezes. Gente, vamos fazer isso, vamos pensar. Mas isso em ficou acatar a nível essa nacional mesmo? mulher. Ficou. Na Câmara hoje, Poxa, desde o dia 16 que de maravilha. junho. Inclusive, me parece que foi o ato 299 da Câmara dos Deputados. Então, as empresas que são contratadas, terceirizadas para prestar serviço na Câmara de Deputados Federal, 2% das vagas são destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica ou vítimas de violência doméstica. Isso é uma maravilha. É, porque tu vai ter... Ó, você se for eleita, Beatriz, tu vai ter muito trabalho. Porque tu não só foi delegada da mulher, tu mexeu... DPCA. DPCA. E tudo. Idoso. Consumidor. Criança e adolescente. É pronto, por aí tu tira. Então, a tua plataforma política tem outras ramificações, como essas que eu falei. Tem, tu tá preparada? Tu tem tudo mas isso? Eu acho que a célula da sociedade é a família. E eu acho que o Estado tem que proteger a família. E a gente pode fazer muito com pouco, financeiramente. Eu passei por... Fui delegada de vários distritos. Eu fui delegada de Vasco da Gama, de Itapissuma, de Casa Amarela. E eu vi aquela situação de pobreza, de vulnerabilidade. E eu vejo que você pode fazer muito com pouco. Uma coisa simples que eu penso é uma pessoa chegar na delegacia e poder ser ouvida. Você vai evitar tanta coisa, entendeu? E a gente não tem mais esse hábito de ouvir. Antes, você lembra dos comissariados? Lembro. Você lembra? Você lembra Eu que sou a do gente tempo de tinha... comissário de menor. Pronto! Eu sou da época do Então, comissário o que de menor. acontecia? Você tinha o comissário da SEASA, você tinha o comissariado do Alto Santa Isabel. Isso. E ali aquele comissário conhecia aquelas pessoas, não sei o quê. Aí houve um crime... Alguém ia falar para ele alguma coisa que a gente se interligava. Você pega um bairro como Casa Amarela, que eu trabalhei. Monstruoso bairro. Nossa. Monstruoso. Mas... É muito difícil para um colega tentáculos para chegar em todos aqueles bequinhos, Sei. em todos aqueles lugarzinhos. Então, você precisa de amigos. Olha, se você pensar, tem muito mais pessoas do bem do que do mal. Tem muito mais pessoas fora do presídio do que dentro do presídio. Então, por quê? Gente, as pessoas têm que ser chamadas, a sociedade tem que ser chamada à responsabilidade constitucional de colaborar com a polícia e com a segurança. Beatriz, mas quando você chega na Assembleia, você sabe que tem várias barreiras, tem vários muros para você colocar o teu projeto em pauta, principalmente. Vai haver a vontade política. Eu acho que vários empresários, vários comerciantes, eles se interessam pela diminuição, pelo fim da violência, entendeu? E quando eu falo em sociedade, eu falo nisso. Na sociedade colaborar, que a sociedade, que é quem mais sente a violência, é um dono de um posto de gasolina que é assaltado 5 vezes no mês, certo? Se você chega para aquele homem e diz assim, olha, eu tenho um projeto, vamos me ajudar nesse projeto, até bem visto ele vai ficar na comunidade. Porque, entendeu? Queira ou não queira, Beatriz, tem aquele negócio. Ih, rapaz, a mulher é deputada. Ainda é delegada. Ainda tem aquela parada pro cara. O que é? Fala aí, André. Fala aí, André.
Vamos falar agora de projetos. A minha pergunta é o seguinte. Eu tenho vários amigos que são do servidor público, que ele é da área de saúde, na área da educação, Sim. na área da polícia. E todo servidor mete o pau no governo. Sempre reclama, recorre aos Plano de cargos e salários, tudo. como é que se diz? Os sindicatos ligados à área dele. Aí a minha pergunta é o seguinte, a senhora também acho que já reclamou, já meteu o pau bastante, e hoje está querendo entrar na política. Para que procurar sarna para se coçar? Vai virar... Como é? A senhora com a bagagem que tem na polícia, com o seu sobrenome e tudinho, para que pegar essa sarna e querer botar no seu corpo? Eu ainda vou... Eu emendo outra pergunta, tá? Eu posso emendar outra pergunta? Caso você não seja eleita, a gente torce para isso, para você ser eleita. Se, por acaso, a sua candidata, Marília Reis, eleita governadora, aí ela chega, Beatriz, você não foi eleita, mas você vai ser a minha secretária de Defesa Social. Eita! Pô, te vira agora. Veja bem, deixa eu responder a tua pergunta, André. Olha, primeiro eu vou lhe dizer uma coisa. Independentemente de partido, eu vou lhe dizer o que eu sempre digo na delegacia, quem trabalha comigo, olha que as minhas equipes, tem gente que está comigo há 20, há 18, saiu da academia e foi trabalhar comigo, certo? Eu sempre tive muita facilidade em manter o pessoal unido, o pessoal trabalhando. Eu dizia assim a eles, ninguém foi na sua casa lhe chamar para ser funcionário público, certo? Polícia é uma profissão sui generis. Não é simplesmente um cargo, é uma profissão sui generis. Eu dizia várias vezes, minha amiga, meu amigo, você não devia ser policial. Você devia ser professor, enfermeiro, qualquer coisa menos policial. Porque o policial é diferente, entendeu? O policial é uma coisa que você vai ter que acompanhar a hora da criminalidade. O policial não tem hora para pegar, não tem hora para largar. É um sacerdócio, algo que você tem que dar dedicação completa, certo? E lhe digo mais, acho que em Pernambuco, independentemente de qualquer... houve bons investimentos na segurança pública. Excelentes investimentos. Só que esses investimentos, eles não podem ser investimentos temporários, investimentos de mandatos, entende? Você não pode comprar computadores, comprar viaturas, investir nas delegacias, uma coisa provisória, certo? Tem que haver uma continuidade. E eu acho que foi isso que a gente teve aqui em Pernambuco. A gente teve uma alavanca muito boa, a gente teve o início... Eu participei ativamente do início do Pacto pela Vida. Ninguém aqui está dizendo... Jarbas, né? Não. O Pacto pela Vida foi Jarbas. Não. O Pacto pela Vida, quem começou foi o governo de Eduardo Campos. Eu fiz o Pacto pela Vida com o Jarbas, eu lembro. Foi, talvez, finalzinho, mas eu acho que você está enganado, porque a gente começou o Pacto pela Vida, foi quando o Pacto pela Vida tinha vários critérios, né? Era que um deles era prender, vamos prender, né? O foco deles era vamos prender. Então, a gente não pode dizer que tal programa não foi bom ou foi ruim. Eu acho que as coisas... A sociedade, a vida é muito dinâmica e você tem que se adequar àquilo. Foram já feitas muitas coisas boas em Pernambuco, como também foram feitas coisas que foram imperceptíveis, certo? A gente teve aquele programa dos núcleos de polícia comunitária que eu inaugurei o primeiro núcleo integrado de polícia comunitária ali no IPCEP. Era um programa muito bom, maravilhoso. Esse foi o programa de Jarbas, que era o programa Núcleo Integrado de Segurança Comunitária, certo? Que a gente reunia num só lugar as 3 forças policiais e aproximava a polícia da comunidade. Um programa maravilhoso. Mas aí que muda o governo.
A vontade Muda política é tudo, não é? outra, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar, as pessoas que estão aí têm que ter amor, respeito a Pernambuco, para pensar não Pernambuco nesse momento, mas algo que tenha uma continuidade, porque a gente não pode estar parando dessa maneira, entendeu? A gente teve muitos projetos bons em Pernambuco e que eu elogio muito, mas também a gente teve projetos que não vingaram, muitas vezes também por falta de vontade política. Aí quando você pergunta o que me deu vontade, o que me dá vontade. Eu que dizia, Deus me livre, morro de medo de política, não quero ser política, certo? Mas aí quando eu passo diante de, de uma delegacia, É uma mosca. que eu vejo aquela delegacia caindo aos pedaços, que eu vejo aqueles policiais desmotivados, eu vejo que só a política vai melhorar aquilo. Agora, Entendesse? Deixa eu só explicar. O QR Code aqui, ó. Se inscreve no canal. Agora, Beatriz, porque o nosso tempo já... Olha, rapaz, olha o nosso papo, como é que já está aqui. Peraí, você não respondeu minha pergunta também, não. Respondo. Caso você não seja eleita, a Marília eleita também como vereador, aceitaria um cargo de secretária de Defesa Social? E tu quer responder mesmo? Tu quer responder mesmo? Vou dizer a ela, como eu disse, quando ela me convidou para dizer, ela me deixa eu pensar um pouquinho. Aí ela vai olhar para mim e vai dizer assim, ela já está política, ela já virou política, André. Já não aí respondeu, virou política. Assim, pense. E eu vou dizer que a ela que o normal, né? Que eu tenho muito que pensar, porque tudo que eu faço é muito bem pensado, entende? Eu vou dizer a ela que eu vou pensar. Porque eu não sei em que situação nós vamos estar. Se um dia ela chegar a me fazer esse pedido, vou ficar honrada. Já me sinto honrada de ter sido convidada. Para ser pré-candidata, né? Já me sinto honrada, já me sinto agradecida. Fico feliz dessa união de força das mulheres em Pernambuco. Sem dúvida. Estou amando isso. É impressionante você ver como a sensibilidade da mulher, como a carga que a mulher já carrega, né, em si, vai modificar. Vai ser mãe e cuidar de filho, vai trabalhar para você ver o que é. Vai chegar num supermercado, e ver. Não, isso tá um absurdo, isso não pode ser assim. Porque são coisas que as mulheres é que visualizam, é o dia a dia delas. Beatriz, eu quero mostrar aqui para a rapaziada. Bota ela criou um canal no YouTube também. Você tem Instagram também? Tenho. Como é o teu Instagram? A Delegada Beatriz Gibson. Gibson. Isso, Gibson. é de Mel Gibson mesmo. Eita! Ela foi... Tá aqui, gente. A Delegada tem um canal no YouTube agora. Opa, fugiu aí? Deixa ele colocar de novo aqui. Agora, pronto. Você pode se inscrever a partir... Você vai... O que é isso aqui? Esse evento aqui. Bota aqui. A papiloscopia e as... sim, foi uma live que nós fizemos importantíssima sobre a questão de 3 legislações que há, uma delas de Pernambuco, a obrigatoriedade da criança já sair da maternidade identificada. Que massa! Ela e a mãe, para evitar o tráfico de crianças, o rapto de crianças. Aí foi uma live que nós fizemos sobre isso. Isso foi na pandemia? Nessa live ou foi agora, pós-pandemia? Foi semana passada? Deixa eu ouvir um pouquinho aí, André. Não só segurança, mas também a questão da humanidade, a questão da... A produção está trabalhando imagem boa, rapaz. Nossa convidada de hoje... É porque teve um problema, ela demorou a entrar. Foi? A gente tem uma live importante sobre um trabalho que eu fiz em 2006 sobre tráfico de órgãos. Tá no YouTube? Tráfico de órgãos. Bota aqui tráfico de órgãos. Que foi um trabalho que eu fiz muito bom. Mas essas lives estão acontecendo semanalmente ou tu faz toda semana não, né? Não, quando um tema que eu acho que seja importante para esclarecer, alertar as pessoas, cobrar para que a lei seja cumprida. Bora fazer uma live um dia no teu Instagram comigo, bora? Tu me entrevistando, bora? Eu vou te entrevistar. Bora, velho. Gente, em 2006 eu fiz um trabalho que foi o único feito no Brasil, você deve lembrar, que foi aquele de tráfico de órgãos, que resultou, que resultou na prisão de 11
entre Lembro. brasileiros e estrangeiros, não é? E que foi uma investigação interessante, gerou livro, gerou filme, né? E eu fiz uma live justamente sobre isso, tráfico Bora de só- pessoas. Boa noite a todos. Estamos só aguardando aqui Que massa. a chegada da doutora Maria Belisa, né? Que, aliás, ela está... Adianta mais pra gente ver um pouquinho Adianta mais. mais um Um pouquinho, só um Ela- pouquinho. André, pra gente... Ela entrou. Eu gosto de live assim, que informa, sabe? É. Coisa informativa, coisa de... Ué, que tá de cabeça pra baixo, a doutora? Olha aí, mano. Combate ao tráfico de pessoas. Quando ela tá assim, como é que foi? Ah, vai virar, né? Depois gira. Hã? É importantíssimo isso. Tem que com isso, né? A gente vai aproveitar, estar aqui com a senhora. Bota mais pra frente, pra gente... Ah, agora, senão... A própria vítima Agora. não se percebe enquanto vítima. Por quê? Porque esse aliciador ou aliciadora, ela faz parte ou fez parte do seu convívio social e muitas vezes é até um membro da família, ou um namorado, ou o marido. Tráfico Então, de mulheres. Em muitos casos, a pessoa tem esse aliciador ou essa aliciadora como referência. Massa. E as Então vai lá, no canal na delegada normalmente, Beatriz Gibson no YouTube. Pode baixar aí. Aí o Instagram também, delegada Beatriz Gibson. Vou seguir a delegada aqui. Peraí, vamos seguir. Vamos lá, Gui. Eu Peraí. sigo você. Tu me segues? Sim. Que maravilha. Vou seguir agora a delegada Beatriz Gibson. Peraí. Então, interessante, uma coisa É. muito assim, interessante, gente. Eu fiquei ontem, Marília, ela anunciou o vice dela, né? É que o Sebastião. Seba. Seba. Chama Seba. E quando nós fizemos esse trabalho aqui de tráfico de órgãos, Hum. né? Que ninguém acreditava, todo diz que denúncia dizia que era loucura, e eu fui atrás com o meu carro e descobri que realmente Pernambuco era a rota de tráfico de órgãos, né? Você lembra que foi um trabalho feito em 2006, de muita corrupção, de muita perseguição. Eu tava na Globo na época. Pois bem. Foi a maior cobertura que a Globo já fez, eu acho que de matéria. Foi, exatamente. E aí houve em São Paulo um seminário sobre isso e eles convidaram daqui de Pernambuco, a delegada do caso, que era eu, né? E também o presidente, porque aqui houve uma CPI, né? Uma CPI que foi aberta aqui na Assembleia sobre o tráfico de órgãos, porque havia, inclusive, pessoas, funcionários públicos envolvidos. E quem presidiu foi o doutor Sebastião Oliveira, e que foi comigo para São Paulo para passar, né? Era uma mesa redonda de juízes, promotores, delegados, como Pernambuco procedeu, né? Que foi um trabalho que a Polícia Civil, eu levantei até onde eu podia. Quando eu vi que comprovado que realmente não era a história da carochinha, que fulaninho viajava tal dia, voltava tal dia, e voltava com dinheiro e que estava com uma cicatriz. Aí eu procurei um tráfico de seres humanos, e daí a gente já foi para a Procuradoria Federal, e daí eu já fui auxiliar a Polícia Federal e fiquei informando e passando informações à Polícia Federal, e nós conseguimos fazer esse trabalho único no Brasil. Repercussão que era nacional. e internacional. Foi. Não é? Eu acho que foi uma coisa que me deu mais trabalho, mas que eu me orgulho muito, porque se eu não tivesse aberto a minha boca inconveniente, Foi. isso nunca E teria eu me lembro que veio repórter do Estado americano, CNN, Ah, não, na e há época um pra livro, Globo né? aqui. Há um livro, Rim por Rim. Rim por rim. E eu estava um dia desse me surpreendendo, lendo sobre isso, e era um trabalho científico. E o trabalho científico, ele falava de um caso da Operação Bisturi, ele citava, tudo começou com uma delegada Lá de uma em cidade Pernambuco, pequenininha. Recife. Aí eu disse, nossa, meu nome nesse texto, nesse trabalho científico, e fiquei muito feliz, muito orgulhosa, certo? Porque eu me expus, eu fui perseguida, eu fui ameaçada, muitas coisas sérias aconteceram, mas eu não me arrependo. Porque se eu não tivesse aberto minha boca, nunca ninguém tinha descoberto isso. E tá viva pra contar a história. Ai! Ó, deixa aqui, o delegada Beatriz Gibson, está aqui o Instagram dela. Você pode seguir lá, já estou seguindo. Delegada Aquela Beatriz. que não tem pretensão de ganhar, mas tem de ajudar, viu? Opa! Delegada de Polícia Civil de Pernambuco desde 88.
gestão governamental, gestão de defesa, etc e tal. Vai lá, delegada Beatriz Gibson. Bom, Beatriz, obrigado Eu que pelo agradeço teu convite, muito. pela tua presença aqui no meu podcast. Vai pra luta, Adorei, né? viu? Adorei a tarde, foi muito boa. É bom, né? o Espero papo... ter respondido as perguntas. Respondeu, e o papo aqui... Senão a gente continua depois. Isso aqui é um papo de botequim. É, É um papo de botequim. foi ótimo. Não foi bom? Ótimo, Aqui assim, pra... Nossa, sucesso pra tu. Obrigada. Valeu.